Give the gentleman the best in the house. Yes, sir. I'll be back in a minute. On a mountain in Virginia stands a lonesome pine. Just below is the cabin home of a little girl of mine. Her name is June, and very, very soon she'll belong to me. A Primeira Guerra Mundial foi um marco histórico para a humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha, principalmente a ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um número de 10 milhões de mortos. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que, em 1939, uma nova guerra acontecesse. As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o século XIX. Rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares e etc. De maneira geral, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra foram nacionalismos, alianças militares e corrida armamentista. A questão dos nacionalismos envolveu diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pangermanismo e, também, o seu rival francês. O pangermanismo servia como suporte ideológico para o Império Alemão defender os seus interesses de expansão territorial no começo do século XX. Quanto ao revanchismo francês, envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado entre a Prússia e a França em 1870 e 1871. Com toda a tensão e rivalidades que muitos conflitos geravam, as nações europeias fizeram várias alianças militares. A Tríplice Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França, e a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Foi por essa razão que as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista com o objetivo de se fortalecer para o conflito que ocorreria. O que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. O resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo Príncipe, membro do movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, onde ele atirou e matou os dois, sendo a morte do arquiduque o motivo ligeiramente apontado para o início da guerra.